Olá pessoal, eu sou Roberto de Souza, Bruxo Roberto de Souza, também conhecido como Bruxo Roberto Trinofantes, e nas redes sociais como Beto de Cipriano e Bruxo Lupus. Estamos começando mais um vídeo do canal Bruxaria Tradicional BR, mais um vídeo do quadro Tradições da Bruxaria Tradicional. Hoje a gente vai estar falando sobre a tradição britânica. No primeiro vídeo a gente falou sobre a tradição céltico-irlandesa, a Druort. No segundo vídeo a gente falou sobre a Fjorkjeng, a tradição nórdico-islandesa. No terceiro vídeo a gente falou sobre a Magia Atinaios, a tradição greco-ateniense. E no quarto vídeo a gente falou sobre a estregoneria de Anara, uma das tradições italianas de estregoneria. Hoje, neste quinto vídeo, a gente vai falar sobre a British Traditional Witchcraft, a tradição mais famosa, mais mencionada e mais praticada da bruxaria tradicional. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e ativar o sininho para que sempre que houver novos vídeos, você tenha aí um alerta, de que há um novo vídeo no canal, tá bom? A tradição britânica de bruxaria. Vamos lá. Primeiramente, a tradição britânica ela pertence, diferente das outras, a uma linha sincrética. Sincrética, mas um sincretismo histórico. E é um sincretismo cultural galego-saxônico. Por conta disso, dentro dessa tradição, nós teremos a presença tanto de runas quanto de Ogham, ou Ogham, que é o alfabeto das árvores dos druidas. As runas utilizadas nessa tradição são do Futhark anglo-saxônico, tá? As tradições britânicas mais conhecidas, que se tem notícia, são a tradição folclórica, que é da era pagã, que é da antiguidade, e as tradições medievais, a tradição dos Pelares, que é a tradição da Cornualha, e a tradição dos Cainitas, tá, gente? A gente vai ter, dentro da tradição, diversos autores atuais que falam sobre o assunto e que são influentes no meio, dentro da British Traditional Witchcraft, tá? E a gente vai ter entre eles a Cassandra Latham, a Gay McGarry, que eu estou sempre citando aqui, o Jack Down, o Peter Paydon, o Joseph Wilson, o Robert Crushran, que eu também já citei em alguns vídeos aqui, e o Robin Atkinson, tá? A tradição folk era pagã, baseada nos manuscritos do Mabinogion, mas não totalmente. O Mabinogion é um dos dados históricos e arqueológicos que pertencem à tradição folclórica britânica. O Mabinogion é dividido em 4 ramos, Entre eles está o primeiro ramo, que é o ramo do Pwyll, do Pwyll, na verdade, que é o príncipe do Dyfed, que fala dos pais de Pryderi e de seu nascimento, perda e recuperação. O segundo ramo é o ramo da Branwen, ou Branwen, como algumas pessoas chamam ela de Branwen, filha de Lir, que fala principalmente do casamento, da Branwen com o rei da Irlanda. O Pryderi aparece, mas não desempenha um papel de destaque. No terceiro ramo, vai ter o Manawydan, que é filho de Lir também, e fala do retorno ao lar do Pryderi, que basicamente é irmão de Branwen, e tem umas desventuras que se seguem por essa questão. O quarto ramo, que é o ramo do Mat, que é o filho de Matonwy, fala principalmente do Mat e do Gwydion, que entram em conflito com o Pryderi, tá? Nesse quarto ramo. Existem alguns livros medievais, porque o Mabinogion ele é pré-medieval, gente? Então, alguns manuscritos medievais citam histórias do Mabinogion, usam o Mabinogion como referência para suas histórias, que são
Alguns deles são o livro branco de Readers, que foi escrito em 1350, e o livro vermelho de Regas, que foi escrito entre 1382 e 1410, tá? Para quem gosta de cultura folclórica, para quem se interessa mais por esse lado folclórico da tradição britânica, lê esses livros, essas referências, o Mabinogion e companhia, que eu citei aqui, né? Os Pelares e os Cainitas são ramos da tradição britânica que pertencem à Idade Média, tá? Os Pelares, né, são considerados a bruxaria tradicional inglesa, né, ou bruxaria tradicional da aldeia, né? Lembrando que bruxaria tradicional inglesa e bruxaria tradicional britânica são similares, tá? O principal autor, né, que fala sobre os Pelares é o Robert Artson, né? Ele escreveu 16 livros, entre eles está o Chifre de Evan Wood, As Cartas da Floresta do Diabo, né? E entre outros, tá? Ele escreveu 16 livros, né? Os Pelares, eles eram conhecidos e eles são citados como os astutos. Como eu já citei em alguns livros, né? Nós, bruxos tradicionais, nunca nos nomeamos bruxos até 1970, quando, né, Robert Crucharan criou esse termo, né, designando a bruxaria tradicional como verdadeira bruxaria da antiguidade, da antiga arte, né, enquanto a Wicca seria a bruxaria moderna, tá? Então, a partir daí, por uma questão política de representatividade, a gente passou a se utilizar o termo bruxaria. Lembrando que os antigos romanos utilizaram esse termo, inclusive, para chamar os cristãos de hereges, né? Então, nem os antigos bruxos da Itália, Roma e companhia se utilizavam desse termo com orgulho. Era um termo pejorativo, tá? Vamos lá. Né? Os astutos eram como se colocavam os Pelares, tá? E eles acreditavam na questão do pós-morte, na questão bem peculiar, nos espíritos da terra, né? Os espíritos da terra, muitas outras tradições de bruxaria tradicional acreditam nos espíritos da terra, né? Mas entre as tradições britânicas, os Pelares se destacam nessa crença, que é a questão de, uma vez que você foi iniciado na arte, você não tem mais um espírito humano, você tem um espírito etéreo. Então, a partir do momento que você morrer, você não vai para o mundo dos mortos, para o reino dos mortos, como toda a humanidade comum, os civis comuns. Você vai se integrar às forças da natureza, passar a pertencer à natureza, tal como o espírito etéreo, tal como o espírito feérico, etéreo, enfim, tá? Então, existe essa crença, não só entre os Pelares, mas entre outras tradições de bruxaria tradicional, sendo uma característica particular, né, bem singular para os Pelares. Os Cainitas de Tubal-Caim, eles acreditavam, né, em Tubal-Caim como a divindade tutelar, mas na verdade, trazendo isso para vocês, muitos autores falam que é uma divindade tutelar. Na verdade, é um ancestral, são ancestrais, né, de máxima importância dentro da tradição cainita, da tradição britânica cainita, tá? O principal autor representante dessa tradição foi Robert Crucharan, que não escreveu livros, mas deixou vários manuscritos por seus aprendizes. Ele alegava que tinha aprendido sua tradição com seus avós, tio-avós e, enfim, pessoas mais velhas da sua família. E por isso criou o termo Traditional Witchcraft para diferenciar o que ele tinha aprendido e praticava, né, da sua família do que estava sendo criado por Gardner. E um livro que fala sobre ele e sobre a tradição dele é Witchcraft, a Renewed Tradition, que na verdade quer dizer bruxaria, a tradição renovada. Está na internet em PDF, disponível para todo mundo que quiser ler esse livro, como Feitiçaria, a tradição renovada. A tradução está errada, mas o significado basicamente é tratado como o mesmo. Os autores desse livro são Evan John Jones e Doreen Valiant. O detalhe é que os dois foram aprendizes de Gardner, os dois foram aprendizes da Wicca, e por isso o livro contém uma parte bem significativa referente à Wicca, né? Então há uma mistura ali de bruxaria tradicional britânica com Wicca. Como eu sempre digo, a Wicca, ela é a renovação da tradição renovada da tradição britânica,
Eu brinco um pouco com isso, mas tem um fundo de verdade. A Wicca ela tem muitos elementos da tradição britânica, tá bom? Mas ela não se apropriou completamente daquilo, o que faz dela uma tradição moderna, né? Até porque ela pegou questões hindus, questões da maçonaria, diversas questões de outras religiões, tradições que nem eram também bruxas. Os cainitas eram conhecidos não como os astutos, mas como os demoníacos. Inclusive, dentro da Grã-Bretanha existia uma história de que só os pelares poderiam quebrar uma maldição invocada pelos cainitas. É como se fossem os bruxos do bem e os bruxos do mal. A comunidade, né, as pessoas leigas entendiam assim. O que mais caracteriza a tradição cainita é o mito e a marca de Caim, né? Caim, ele, como todo mundo sabe a história dele, que ele matou seu irmão Abel e foi marcado por Deus. E essa marca é entendida pelos cainitas como a marca da bruxa, que passou de Caim para todos os seus descendentes, sendo esses descendentes os bruxos, que deram origem à linhagem de Caim e que se segue até hoje como filhos de Caim, filhos da bruxaria. Aqui para ilustrar uma frase, né, da Bíblia sobre essa questão, levada em consideração pelos cainitas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o vivente. Eu estava morto e eis que estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Tá, gente? É muito interessante a tradição cainita também. É uma tradição bastante disseminada. Tem muita coisa sobre ela na internet e tem muita coisa errada sobre ela também na internet, né? Então, cuidado. Elfham, ou Elfhome, é a casa das fadas, o reino das fadas, que é uma crença em comum entre a tradição folk, a tradição dos pelares e a tradição cainita, né? Que é um reino onde se encontram todos os espíritos etéreos, as fadas, os elfos e etc. E, consequentemente, um reino ao qual passa a pertencer o nosso espírito bruxo a partir da nossa morte pós-iniciática. Claro, se você morreu e não era iniciado, você com certeza não pertence àquela egrégora. Vamos deixar isso claro. Instrumentos. Os instrumentos mais comuns da tradição britânica são utilizados largamente no esoterismo, no ocultismo moderno, na Wicca, entre outros, mas nem todos os instrumentos são utilizados. Alguns são tratados como instrumentos estranhos, né? A faca, que não precisa ser de 2 gumes, mas precisa ter fio de corte, é utilizada dentro da tradição britânica para diversas questões, principalmente para cortar uma corda, sacrificar um animal, tá? Os britânicos sacrificam comumente em sua tradição, como na maioria das tradições de bruxaria tradicional, pássaros pequenos ou pombos, tá, gente? A corda, né, que era utilizada para proteção, que era utilizada para amarrar feitiço, que era utilizada para diversas questões. A estaca, né, que é aquele Y, aquele galho com duas vias assim, que parece um galho com 2 chifres, né, gente, o Y. Essa estaca, né, que é basicamente um cajado, né, era acesa muitas vezes uma vela ali no centro, né, fazendo basicamente uma runa Algis, né. E vem daí toda uma questão da cultura deles, céltico, né, saxônica, céltico-nórdica, uma coisa, né, galego-saxônica, como eu tinha citado. Tá? A estaca é particularmente britânica, embora muitos bruxos tradicionais utilizem. Tá? A taça, né, que é utilizada justamente para o que a gente já sabe, para beber alguma coisa. A vassoura, que é utilizada para varrer. Nem todas as tradições de bruxaria tradicional vão ter uma vassoura para purificar o ambiente, para delimitar. A tradição britânica se utiliza muito da vassoura para entrada e saída do círculo, para limpeza, para abertura do círculo, para fechamento do círculo, que não é uma faca que abre o círculo e nem um bastão, é a própria vassoura. Tem toda uma técnica, inclusive tem um pouco disso nesse livro que eu citei, né? A bruxaria tradição renovada. O caldeirão, que é utilizado muitas vezes para fundir elementos químicos, né? Ervas, água, óleos, para algum tipo de poção, para feitura de algum pó, né? O caldeirão era muito utilizado para uma magia mais alquímica, né? Dentro da tradição britânica. Não era representação de útero de ninguém, nem de nada disso, como acontece na Wicca.
E o crânio, que é basicamente, entre ele e a estaca, o menos usual entre os modernistas, né, os wiccanos, que querendo ou não, os wiccanos eles praticam uma tradição britânica moderna, muito renovada, né, muito moderna, mas que tem uma grande base da tradição britânica antiga por conta de Gardner ser um morador dali, né, ser nativo ali da Inglaterra, em Grã-Bretanha. O crânio ele era utilizado para se comunicar com o espírito ancestral em particular. Basicamente, traduzindo para uma linguagem mais brasileira, um trabalho com um egum, né, com o espírito de uma pessoa morta. Então aquele espírito passava a habitar aquele crânio a partir de um ritual de consagração muito esquisito para a maioria das pessoas, né, mas com sacrifício animal, com ida ao cemitério, com diversas questões, para que a partir dali aquele egum, aquele espírito mórbido de uma pessoa morta, passasse a aconselhar e proteger o clã, proteger o conventículo. Tá, gente? É isso. Essa é a tradição britânica, tem muita coisa sobre a tradição britânica, né? Como eu pude passar aqui muito conteúdo, né? Resumir ao máximo, mas tem muita coisa, é uma tradição muito rica, porque é uma tradição muito famosa e que serve em diversos momentos de base estrutural para outras tradições de bruxaria tradicional que não teria um material palpável de sua estrutura funcional, de um conventículo, né, de diversas questões, de crenças de pós-morte, de crenças com relação ao mundo espiritual. Então a tradição britânica, como ela tem muito mais base com relação a isso, muitas vezes ela guia as outras tradições, sem modificar, né, as particularidades de cada uma. Tá, gente? Então é isso. Um grande beijo para vocês do Bruxo Roberto Trinovantes, do Bruxo Roberto Souza. Próximo vídeo a gente vai estar falando, né, sobre mais uma tradição. Nesse caso não vai ser uma tradição de bruxaria tradicional. A gente vai estar falando sobre o Heka e Dehu, que é uma tradição de magia egípcia, de feitiçaria tradicional egípcia, né? Como eu disse, eu estou abrindo mais as portas do canal para outros assuntos, né, como esse, por exemplo, para que outras pessoas também possam ter as suas tradições citadas, tá bom? Um grande beijo, bênçãos dos deuses do ofício e até mais. Tchau, tchau.